Ano passado, por essa época, eu morava num apartamento de um quarto no 3º andar com meu então noivo, o Hudson. Por favor, não julguem, mas o aluguel onde a gente mora é um absurdo, embora eu saiba que em muitos lugares é caro também. Além disso, a gente sempre falava que estava tentando economizar para o casamento. Sendo sincera, durante os 6 anos que ficamos juntos, apareceram vários sinais de que a gente não combinava tanto assim. Até meu próprio irmão nunca foi muito com a cara dele. Acredito que essa situação acelerou o fim do nosso relacionamento. Era uma quarta-feira à noite. Eu trabalho num esquema híbrido, então costumo ir ao escritório às terças e quartas. O Hudson era enfermeiro e trabalhava de 3 a 4 noites por semana, das 7 da noite às 7 da manhã. Ele ia trabalhar naquela noite. Cheguei em casa por volta das 5 ou 5:30 da tarde, como de costume, e o Hudson acabara de acordar. Conversamos sobre o jantar e, claro, ele não sabia o que queria comer. Sempre tem alguém no relacionamento que nunca sabe o que comer, né? Enfim, fui tomar banho e o Hudson entrou no banheiro dizendo que a gente deveria pedir comida japonesa. Falei o que queria e ele disse que ligaria e buscaria. A parede principal do chuveiro fica do mesmo lado da porta da frente, então ouvi claramente a porta bater quando ele saiu, uns 5 ou 10 minutos depois. Estava terminando o banho quando ouvi alguém batendo na porta da frente. Normalmente, eu ignoraria, pois não esperava ninguém, mas pensei que poderia ser o Hudson que, sei lá, perdeu a chave. Não seria a primeira vez. Meu celular estava carregando no quarto. Se ele tivesse perdido a chave, eu não ouviria se ele tentasse me ligar. Desliguei o chuveiro e saí. Abri a porta do banheiro, passei pelo quarto e fui em direção à porta da frente. Quando virei a esquina, a porta se abriu e um homem estranho começou a entrar. Nunca tinha visto esse cara na vida. Era um homem branco, de altura e porte médios, vestindo calça preta e tênis, com um moletom cinza escuro com o capuz cobrindo a cabeça. Lembro que os olhos dele pareciam selvagens. Não esqueci como ele era, porque tive pesadelos com o rosto dele por meses. Quando ele me viu, parou na entrada e ficou me encarando. Eu também fiquei paralisada, só de toalha, e estava tão aterrorizada que mal conseguia me mover ou falar. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu eterno, mas que na realidade deve ter sido só alguns segundos. Então, ouvimos alguém subindo as escadas da frente. O homem largou a porta e correu na direção oposta, provavelmente para descer as escadas. Consegui me mexer e corri para trancar a porta. Nesse momento, bateram na porta de novo e eu gritei. Parada lá, congelada de medo, pensando que ele poderia voltar, ouvi uma mulher dizer do outro lado da porta: "Jenny, sou eu, a Ana, sua vizinha do outro lado do corredor. Você tá bem?" Abri a porta e lá estavam Ana e o marido dela, com caras preocupadas. Eles moram em frente e estavam chegando em casa quando viram o homem estranho saindo do meu apartamento. Comecei a chorar e eles me ajudaram a ir para o quarto, me vestir e chamar a polícia. Quando liguei, a atendente disse que enviariam um policial para fazer um relatório. Antes da polícia chegar, o Hudson finalmente voltou com a comida. Ouvi ele falando com o marido da Ana e depois entrou no quarto. Ele foi meio grosso com a Ana, dizendo que ela e o marido podiam ir embora, que ele cuidaria de tudo. Depois virou para mim querendo saber o que tinha acontecido,
por que eu não tinha ligado para ele e por que diabos tinha vizinhos no nosso apartamento. Eu estava tão abalada que comecei a chorar de novo. O Hudson mandou eu me acalmar, o que só piorou as coisas. Em algum momento, a polícia chegou e, enquanto eu contava a história, o Hudson também ouvia pela primeira vez. Eles disseram que eu deveria falar com um retratista, o que fiz no dia seguinte. No entanto, o Hudson ainda foi trabalhar naquela noite. Parecia que o Hudson nem se importava. Ele só falava que nada tinha realmente acontecido. Nada aconteceu porque a Ana e o marido dela chegaram na hora e o cara ouviu eles subindo as escadas. Mas e se eles não tivessem subido as escadas? E se esse cara tivesse decidido ficar? Hudson e eu terminamos cerca de um mês depois. Acabou vindo à tona que, quando ele saiu para buscar a comida japonesa, não trancou a porta da frente. Ele disse que achava que era um bairro seguro e nunca pediu desculpas. Como ele pôde me deixar sozinha num apartamento destrancado, especialmente enquanto eu tomava banho, a polícia disse que provavelmente foi um crime de oportunidade. O cara deve ter visto o Hudson saindo e bateu na porta para ver se alguém respondia. Como ninguém atendeu, ele achou que não tinha ninguém em casa e decidiu tentar a porta. Quando percebeu que estava destrancada, simplesmente entrou. Meu irmão está convencido de que, de algum modo, o Hudson conhecia o cara e tinha armado alguma coisa com ele. Eu realmente não quero pensar assim, então nunca dei bola para essa ideia ou conversa. No dia que me mudei, fui agradecer muito a Ana e ao marido dela por terem cuidado de mim. Até onde eu sei, o cara não foi pego e nunca houve pistas ou algo do tipo. Parei de acompanhar o caso faz tempo e finalmente sinto que superei. O Hudson ainda mora naquele apartamento, agora com uma nova namorada. Desejo o melhor para eles e espero que desta vez eles realmente tranquem a porta. Isso aconteceu logo depois que completei 15 anos. Como presente de aniversário, meus pais me deram um Xbox e até um monitor só para mim, que me permitia jogar no meu quarto. Meu quarto ficava no andar de cima, e nas semanas seguintes ao meu aniversário, é claro que passei muito tempo lá. Era uma noite de sábado. Eu estava conversando no chat do Xbox com 2 amigos da escola. Meus pais tinham ido para um congresso de trabalho no fim de semana. Então eu estava sozinho em casa. Eu estava com o volume do fone bem alto, mas durante uma pausa na nossa conversa, ouvi um barulho de batidas vindo lá de baixo. Se você já ficou sozinho em casa quando era criança, sabe que qualquer barulho estranho faz sua imaginação pensar no pior. Abaixei o volume e tirei um dos fones do ouvido. Nada aconteceu nos próximos 5 minutos. Mas logo depois, ouvi o mesmo barulho novamente. Contei para meus 2 amigos, que brincaram dizendo que alguém poderia ter invadido a casa. Eu ri e concordei em verificar na próxima pausa do jogo. Quando chegou a hora, tirei os fones e comecei a caminhar em direção às escadas. Descendo, comecei a ouvir sussurros. Estava só na metade do caminho, mas congelei. Fiquei ouvindo atentamente, tentando entender se o que estava ouvindo era real. Depois de um tempo, me agachei para olhar para a sala de estar. Lá vi 4 homens adultos, todos vestidos de preto, andando silenciosamente. Não conseguia acreditar no que estava vendo,
Só sabia que precisava voltar para o andar de cima. Comecei a subir de volta devagar, mas um dos degraus fez um barulho alto de rangido, ecoando pela casa. Eles com certeza ouviram. Pensando rápido, corri para o meu quarto, coloquei o headset e pedi aos meus amigos para ligarem para a polícia e mandarem para a minha casa. Eles pareciam confusos e perguntaram seriamente o que estava acontecendo. Não senti que tinha tempo para explicar, só falei para eles se apressarem e joguei o headset na mesa. Sabia que trancar meu quarto seria um sinal óbvio de que eu estava lá dentro. Mesmo assim, tranquei a porta e fechei atrás de mim, mas me escondi no banheiro mais adiante no corredor, com a luz apagada e a porta entreaberta, para que eles não pensassem em verificar. Ouvi várias botas subindo as escadas, enquanto eu ficava em silêncio. O barulho ficava mais alto até ouvir batidas na porta do meu quarto. Não era alguém tentando chamar minha atenção, quem quer que fosse. Estava claramente tentando arrombar a porta. Vozes começaram a gritar, dizendo que eu precisava abrir a porta se não quisesse que nada de ruim acontecesse. Eu estava aterrorizado. Levantei e comecei a abrir desesperadamente a janela do banheiro. Acho que fiz barulho demais, porque um par de botas começou a se dirigir para o corredor. Justo quando a porta do banheiro se abriu totalmente, consegui mergulhar pela janela, caindo de cabeça. Caí mal no meu pescoço, mas ainda consegui olhar de volta para a janela do banheiro. Uma silhueta ficou parada, olhando para mim. Foi então que a porta dos fundos se abriu e 3 homens correram em minha direção. Tentei levantar para correr, mas não consegui a tempo. Eles começaram a me agarrar e me puxar de volta para a casa, mas foram interrompidos pelo som distante das sirenes da polícia. Eles pararam, se olharam e correram para o muro dos fundos, pularam e nunca mais os vi. Poucos momentos depois, a polícia chegou ao quintal. Contei para eles para onde os homens tinham ido e alguns policiais seguiram naquela direção enquanto o outro ficou comigo. O único homem que foi pego naquela noite foi o que estava dentro de casa. Os outros 3 que correram nunca foram encontrados. Enquanto a polícia me fazia perguntas, meus 2 amigos que estavam jogando Xbox comigo chegaram de bicicleta na minha casa. Até hoje agradeço a eles regularmente por terem chamado a polícia, pois provavelmente salvaram minha vida. Foram encontradas na casa 4 facas diferentes e um par de pistolas carregadas. Quando eu era jovem, morava no meio do nada. A minha família tinha uma fazenda e vivíamos numa casa de fazenda que só era acessível por uma estrada de terra. Eu devia ter uns 16 anos na época. Numa noite, estava sozinho em casa, já quase meia-noite. Estava no sofá da sala assistindo a um filme com o Rex, nosso cachorro de estimação que já estava conosco há anos. Ele já estava idoso e, por isso, não era mais tão ativo, conseguindo ficar parado ao meu lado durante todo o filme. Durante uma parte mais calma do filme, o Rex de repente levantou as orelhas e virou a cabeça. Silenciei a TV, mas não ouvi nada. Rex continuava focado em uma direção, a porta da frente da casa. Achei estranho alguém estar na porta, pois nossa casa era bem isolada. Normalmente, ninguém aparecia por lá sem avisar. Desconsiderando a possibilidade de ser algo sério e pensando ser apenas um animal, voltei a ligar a TV. Logo depois, o Rex começou a rosnar baixinho, ainda olhando na mesma direção. Era raro ouvi-lo rosnar,
então decidi que precisava verificar o que estava acontecendo. Peguei uma das armas da família e fui até a porta da frente. Abri e não vi nada. Saí e andei uns 30 metros, olhando na escuridão da noite. Não vi nada e voltei para a casa. Quando estava voltando, parei de repente. Na beira da varanda havia um homem encolhido em posição fetal, como se tentasse se esconder. Fiquei parado, pensando no que fazer. Decidi não me aproximar e entrei silenciosamente pela porta dos fundos, que estava destrancada. Sempre deixávamos as portas abertas, pois morávamos em um lugar bem isolado. Assim que entrei, corri para trancar a porta da frente e fiz o mesmo com todas as janelas e portas da casa. Liguei para a polícia, que chegou depois de uns 30 minutos. Eles não encontraram nada, o que me fez pensar que talvez eu tivesse imaginado a situação. No dia seguinte, ao preparar o café da manhã, notei que faltava uma faca. Fiquei confuso, pois tinha certeza de que ela estava lá na noite anterior. Com um mau pressentimento, liguei novamente para a polícia. 2 policiais vieram e desta vez pedi que vasculhassem o interior da casa. Fiquei do lado de fora enquanto procuravam. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem magro e velho algemado. Ele estava escondido debaixo da escada do porão, segurando a faca que faltava na minha cozinha. Após uma breve luta, ele foi detido. Era o mesmo homem que estava escondido do lado de fora. Contei tudo para a polícia, que acreditava que ele provavelmente entrou pela porta da frente enquanto eu contornava a casa. O homem não disse nada quando questionado sobre o que estava fazendo ali ou quais eram seus planos. O fato de ele ter pegado uma faca não indicava nada de bom. Ainda penso no que poderia ter acontecido se ele tivesse entrado na casa naquela noite e me encontrado dormindo. Há alguns anos, meu avô deixava eu, minha irmã gêmea e meu irmão mais novo passar os fins de semana na casa dele, toda semana. Na época, eu e minha irmã tínhamos 16 anos e meu irmão 14, quando esse incidente aconteceu. Um fim de semana em particular se destacou dos outros. Eu, minha irmã e meu irmão estávamos na casa do meu avô. Ele disse que tinha que ir trabalhar e saiu por volta da 1 da tarde, nos deixando sozinhos com nosso tio. Depois, por volta das 5 da tarde, nosso tio também saiu para trabalhar. Então ficamos realmente sozinhos em casa. Minha irmã e eu estávamos no quarto do meu avô, assistindo TV na cama dele, enquanto meu irmão estava no andar de baixo. Algumas horas se passaram e eu precisei usar o banheiro, então desci para ir ao banheiro. Descendo as escadas, achei que ouvi a voz de um homem e pensei que era a TV, pois não tinha pausado o programa. Continuei descendo, fiz o que tinha que fazer no banheiro e saí. Então comecei a ouvir mais claramente a voz de um homem. Parecia vir da sala de estar. Lembre-se, estava tudo escuro, completamente na penumbra. Minha atenção se voltou para a porta de vidro que dá para o quintal, porque as luzes do sensor de movimento estavam acesas. Quando olhei para a porta de vidro, vi um homem lá, olhando para dentro da sala. Ele vestia uma jaqueta xadrez vermelha e preta com calças pretas, mas era só o que dava para ver por causa da pouca luz lá fora. Acho que ele não me viu quando notei sua presença no quintal do meu avô. Entrei em pânico porque não sabia o que fazer naquela situação. Meu celular estava na mão e tentei ligar para meu avô. Ia contar o que estava acontecendo,
Mas quando liguei o celular, não percebi o quanto a tela era clara e o homem imediatamente me viu. Ele começou a bater no vidro e a gritar para eu deixá-lo entrar. Então acordei meu irmão, que estava dormindo no sofá, e disse que precisávamos subir agora. Peguei ele pelo braço e o arrastei para cima. Entramos no quarto do meu avô e trancamos a porta. Contei para minha irmã o que aconteceu lá embaixo e disse para meu irmão e irmã ficarem quietos. Liguei para meu avô e contei que alguém estava tentando entrar na casa. Ele disse que ia sair do trabalho e voltar imediatamente, e que também chamaria a polícia. Eu teria chamado a polícia, mas como ele tinha se mudado para lá recentemente, eu não sabia o endereço. O homem continuou gritando lá embaixo, dizendo que sabia que tinha gente em casa e que precisávamos deixá-lo entrar. Ele fez isso por uns 20 minutos, até que, de repente, ficou tudo em silêncio. Meu avô chegou logo depois e o cara já tinha ido embora. Meu avô conferiu o quintal e confirmou que alguém tinha estado lá, porque algumas coisas dele estavam quebradas e roubadas. A polícia chegou alguns minutos depois e nos fez perguntas sobre o que aconteceu. Demos uma descrição do cara e eles disseram que ficariam de olho na área para ver se conseguiam encontrá-lo. Depois daquele dia, fiquei realmente com medo de ficar sozinha lá sem meu avô ou meu tio. Aquela situação toda me traumatizou de verdade. Quase não ia mais à casa do meu avô, porque não me sentia segura e tinha medo de acontecer de novo. Era meio do verão, eu tinha 10 anos e meu irmão mais novo, 7. Estávamos brincando lá fora com outras crianças do bairro. Mas quando o sol se pôs, decidimos voltar para casa. Uma vez por semana, nossos pais costumavam sair para jantar em algum restaurante da cidade, deixando eu e meu irmão sozinhos em casa. Na maioria das vezes, eles nos avisavam antes de sair, mas se estivéssemos brincando fora, às vezes eles simplesmente nos deixavam e iam embora. Quando voltamos para casa e não encontramos ninguém, assumimos que era um desses dias. A confirmação veio com um bilhete que eles deixaram em cima da bancada da cozinha. Eu e meu irmão fomos para a sala assistir TV, algo que normalmente fazíamos antes de dormir. Depois de meia hora já estava completamente escuro lá fora. Foi então que ouvi a campainha tocar, seguida de batidas na porta. A princípio, pensei que fossem nossos pais voltando. Mas não era comum eles usarem a porta da frente, ainda mais sem ter a chave. A chance de o controle remoto da garagem não funcionar e eles esquecerem a chave era muito baixa, mas ainda assim possível. Então, deixei a sala e fui até a porta da frente para ver quem era. Ao me aproximar, ouvi a voz de um homem dizendo que estava vendendo biscoitos. Fiquei extremamente confuso, considerando a hora. Olhei pela janela e vi um homem adulto sozinho, sem biscoitos nas mãos, como eu esperava. O homem gritou mais uma vez e depois moveu a mão para a maçaneta da porta. Meu coração disparou ao perceber que tínhamos esquecido de trancar a porta quando entramos. A maçaneta começou a girar lentamente e eu rapidamente acionei a tranca. O som do clique ecoou. Era alto demais. Claramente o homem ouviu e agora sabia que tinha alguém dentro. Esperei um minuto antes de olhar novamente pela janela. O homem estava agora olhando pela janela da sala diretamente para meu irmão mais novo, que não fazia ideia do que estava acontecendo. De onde ele estava agora, eu podia ver uma arma na cintura do lado esquerdo.
Corri de volta para a sala e fechei as cortinas. Disse ao meu irmão que deveríamos pegar um chocolate no quarto. Precisava tirá-lo de perto das janelas, mas sabia que se ele entendesse o que estava acontecendo, ficaria apavorado. Ele concordou e fomos. Silenciosamente, tranquei a porta do quarto atrás de nós. Comemos nosso chocolate e, eventualmente, ouvi o som do portão da garagem se abrindo, sinalizando que meus pais tinham voltado. Mais tarde, quando meu irmão não estava por perto, contei aos meus pais o que tinha acontecido. Eles ficaram horrorizados e, compreensivelmente, chamaram a polícia. Os policiais inspecionaram o lugar e uma das primeiras coisas que notaram foi que a fechadura da porta da frente tinha sido claramente mexida, confirmando que o homem tinha más intenções e estava tentando invadir. O que ele planejava fazer depois de entrar, eu não posso dizer com certeza, e nem a polícia. O homem nunca foi identificado. Até hoje, meu irmão mais novo nem sabe que esse evento aconteceu.